Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto para falar sobre campanha Janeiro Roxo, que é o mês da conscientização a respeito da hanseníase. Falar um pouquinho sobre os principais sinais, tratamento, diagnóstico e os mitos ainda em torno da doença. A gente recebe aqui no programa em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru a doutora Marli Terezinha Duarte. Ela é enfermeira e professora assistente doutora da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Lidiane, bom dia, ouvintes da TV Câmara de Bauru. É um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente para tratar sobre esse assunto. Eu sou uma profissional que atendo pessoas que foram acometidas pela hanseníase há quase 40 anos. Então, é uma oportunidade ímpar para mim poder estar aqui, né, e esclarecer o público em geral sobre vários aspectos dessa doença que causa tanto sofrimento para a pessoa e para a família acometida. Então, eu estou muito grata mesmo por essa oportunidade. Doutora, eu queria começar trazendo uns dados, né? O Brasil registrou quase 15 mil casos da doença em 2024, no período de janeiro a setembro do ano passado. Bauru teve um total de 6 registros. A senhora já começou comentando que vem tratando pacientes acometidos pela doença e com diagnóstico de 4 décadas. Como tem sido essa curva de diagnósticos ao longo dos últimos anos? Há um número cada vez menor de diagnósticos de hanseníase no Brasil, e falando especificamente aqui do interior de São Paulo, de Bauru, as pessoas estão mais conscientes, os tratamentos estão mais eficazes, né? Como é que tem sido essa curva de evolução, né, ou involução da doença ao longo dos últimos anos? É, a hanseníase, só a partir da final da década de 80, é que ela inicia com tratamento de alta eficácia, né? Antes disso, por muitos e muitos anos, não existia um tratamento, né, que desse conta de matar o agente infeccioso, né, que causa hanseníase, que ele é chamado de Mycobacterium leprae, né? E a partir da década de 80, 90, surge uma forma de tratamento chamada de polioquimioterapia. O que é isso? Trata-se da associação de um conjunto de 3 antibióticos e que tem uma eficácia enorme sobre essa bactéria, né? E assim a gente tem um tratamento que é potente. Entretanto, respondendo um pouco a sua pergunta, o que é que vem acontecendo desde que eu me inseri, na saúde pública e que venho, é, atendendo hanseníase? A descoberta, os diagnósticos têm sido muito tardios. E isso é uma coisa muito grave, porque a hanseníase, ela é uma doença crônica, ou seja, ela tem um período longo. E como característica do agente causador, ele não acomete apenas a pele das pessoas, ele acomete a pele e os nervos periféricos. Os nervos periféricos são aqueles nervos que fazem com que a gente tenha a sensibilidade térmica, tátil, dolorosa, que faz com que a gente faça a movimentação. E à medida com que a doença não é diagnosticada precocemente, não é tratada, ela vai acometendo os nervos. E porque ela acomete os nervos, ela vai causando deformidades e incapacidades nas pessoas. E, infelizmente, a gente tem, no Brasil e no mundo, essa tendência de fazer diagnóstico tardio. Então, a gente diagnostica a doença, muitas vezes, quando ela já manifestou, deformidades e incapacidades. Isso tem sido histórico, né? Agora, com relação ao número de casos, ele tem sim.
vem sendo reduzido no Brasil e no mundo de maneira geral. Entretanto, no país existem o que a gente chama de bolsões, ou seja, regiões que a gente chama de regiões endêmicas, aonde a gente tem um grande acúmulo de casos. Deixa eu me localizar aqui para falar para você. Eu tenho, você falou de dados recentes de 2024, né? E a gente continua tendo um total de casos significativos. Só para todo mundo ter ideia, né? O maior número de casos, eles são encontrados, concentrados em três países. A Índia concentra o maior número de casos. Em segundo lugar, o Brasil. E em terceiro lugar, a Indonésia, né? Esses três países concentram 78% dos casos mundiais de hanseníase. E o Brasil, ele ocupa o segundo lugar em termos de número de casos no mundo, e é o primeiro da América. Só o Brasil sozinho, ele contabiliza 92% dos casos novos diagnosticados aqui nas Américas. Então, só para vocês terem ideia da importância, né, dessa doença para o Brasil. Coincidentemente, são países populosos e de economias emergentes. Isso, exatamente. Que vai vir de encontro, né? Onde a gente encontra mais? O que é que causa a hanseníase? É a vulnerabilidade social e econômica, né? Especialmente. Você vê, se você olhar o mapa, você vê assim que os países mais desenvolvidos não têm casos, né? Até parece uma coincidência. Será que é nos países tropicais? Será que é o frio que faz com que a gente não tenha? Não, não é o frio. É exatamente o que você acabou de falar. São os países em piores, né, condições socioeconômicas. É aí que graça, né, é, a doença graça se desenvolve, né? Olha, eu vou falar também que no Brasil, onde que a gente tem os estados onde a gente tem o maior acúmulo, né, de casos, que é Mato Grosso e Tocantins, né? São os países ali da região norte e centro, e centro, né, e central do país, onde a gente tem o maior acúmulo. Mas isso não deixa, como você mesmo falou, 2024, Bauru teve 6 casos. Qual que é a população de Bauru, Lidiane? Quase Não é uma 400 população, mil. Sim. não é tão grande para ter Não. 6 casos, percebe? Então, é uma doença que, apesar dela estar concentrada principalmente nos estados da região norte, centro-oeste, os outros, os outros estados também precisam ficar alertas, né? As regiões precisam ficar alertas. E uma coisa que a gente que é técnico fica muito atento é que não ter nenhum diagnóstico, isso para a gente pode ser um indicador muito negativo. Será que não tem? Ou eu não consegui diagnosticar? Já que a gente está falando em investigação de causas, né? E a senhora comentou sobre, infelizmente, né, a grande quantidade de diagnósticos que são feitos muito tardiamente. Como é que se faz, então, como é que se garante um diagnóstico já no início da manifestação da doença? Quando ainda há grandes chances de que a pessoa consiga se tratar e ter uma vida tranquila, tenha qualidade de vida. Então, quais são os primeiros sinais amarelos para o paciente? Opa, eu preciso investigar isso aqui que pode ser um problema para mim. Isso, perfeito. Isso é muito importante. A que a população fique atenta, né? Fique atenta. Na verdade, todo cidadão ele deveria, né, estar muito atento para o seu corpo, né? Conhecer seu próprio corpo, se autoexaminar com frequência. Os primeiros sinais e sintomas, em geral, são manchas na pele, né? Essas manchas, elas podem variar muito, porque a hanseníase, ela é uma doença que ela tem várias formas clínicas, né?
de acordo com a imunidade da pessoa, ela pode evoluir para um polo que tenha maior lesões ou para um polo que tenha menor lesões. Às vezes é uma manchinha branca única. Às vezes vão aparecer várias manchas avermelhadas, acastanhadas, e ficar sempre muito atento para a questão da sensibilidade. A sensibilidade térmica é uma das primeiras a ser perdidas quando dá infecção pelo Mycobacterium leprae. Então, se você se percebe que você tem uma sensibilidade reduzida em algum lugar, fique atento. Além das manchas na pele, outra coisa muito importante é a questão de formigamentos, perda de sensibilidade, cãibras, perda de força motora, pega uma coisa, cai da mão. Então, esses são importantes sinais de alerta da doença. E exatamente, né, o nosso Janeiro Roxo, ele visa isso, alertar a população para esses principais sinais e sintomas da doença, para que a população procure. E ligado a isso também, Lidiane, a gente precisa ter uma boa capacitação dos profissionais de saúde. Não é raro acontecer de as pessoas procurarem e não serem diagnosticadas. Porque, como tem tido, pelo menos na nossa região, um número razoavelmente reduzido de casos, às vezes o profissional ele se forma sem ver um caso. Então, às vezes ele não teve a oportunidade de atender, de examinar e de pensar, né? Não pense em hanseníase. Então, a formação dos profissionais e a educação permanente daqueles que estão trabalhando, né? Especialmente na atenção primária à saúde, que é a porta de entrada do nosso SUS, né? É onde os pacientes vão mais procurar. Então, isso é fundamental. Pensar que a hanseníase existe, que a hanseníase está aí, e fazer os testes de sensibilidade, que são muito simples de serem feitos. Na, é, é, São poucas as doenças que dão alteração de sensibilidade. Então, tem alteração de sensibilidade, eu preciso primeiramente pensar na hanseníase. Doutora, aproveitando, falar um pouquinho sobre o estigma ainda sobre essa doença, né? E Bauru é uma cidade emblemática, nós tivemos um passado muito obscuro com relação ao tratamento dado aos pacientes de hanseníase décadas atrás. Aproveitar que a senhora falou, né, sobre essa questão dos primeiros sinais, os cuidados e muitas vezes até a dificuldade do profissional de saúde em considerar um diagnóstico de hanseníase, mesmo quando há sinais claros, né, de manifestação da doença, para que as pessoas que ainda têm desconhecimento, né, para a gente ampliar um pouquinho aí o conhecimento geral de quem ouve a gente aqui nos assiste, como é feita, né, como se dá a transmissão da hanseníase? Tá, vou devagarzinho. Eu quero começar pela primeira pergunta que você me fez, né? Sobre essa questão histórica da hanseníase. E quando a gente fala de hanseníase, a população precisa entender que a gente está falando de lepra. E a lepra é uma doença milenar, antes da Bíblia, né? A gente tem trechos da Bíblia, ali no Levítico, que a lepra é tratada como impureza. As pessoas que tinham lepra Castigo. eram considerados impuros, né? Eles eram segregados da sociedade. E essa imagem, né, que a lepra faz cair pedaços, tem piadas horrorosas sobre, né, sobre isso. Então, todo esse passado e a forma com que a sociedade lidou com a hanseníase, da mesma forma como lidou com a loucura, como lidou com a tuberculose, que é a exclusão, né? Eu não sei cuidar, eu não sei tratar, eu vou excluir, né? E as pessoas foram excluídas, e Bauru, ele tem hoje um hospital maravilhoso
chamado Lauro de Souza Lima, que antigamente foi um leprosário. As pessoas, elas eram é, retiradas da sua casa, da sua família e colocadas nos leprosários. Elas eram afastadas porque elas eram consideradas um perigo para a sociedade. A doença não tinha tratamento, um tratamento efetivo. Então, essa imagem da doença associada à falta de conhecimento mesmo, que hoje ela é uma doença curável, tem tratamento, a pessoa, assim que toma as primeiras doses da polioquimioterapia, em 24, 48 horas, 72 horas, elas deixam de transmitir a doença, né? Então, todo esse passado, aliado a essa falta de conhecimento, faz mesmo com que as pessoas, ainda hoje, sejam segregadas, sejam excluídas, sejam vítimas de preconceitos, né? E isso também é um fator muito negativo no diagnóstico, porque às vezes as pessoas têm medo de sofrer toda essa exclusão e tem medo de procurar diagnóstico, né? O medo ainda é, é um fator que faz com que os diagnósticos sejam tardios, né? E exclusivamente ligados a esse passado, né? A essa história. A hanseníase, ela é transmitida de pessoa a pessoa por gotículas que saem do nariz e da boca, mas precisa ter um contato íntimo e prolongado. É por isso que quando a gente faz a investigação, né, faz o diagnóstico de uma pessoa, a gente vai chamar a família inteirinha, né? Todas as pessoas que conviveram intimamente com essa pessoa nos últimos 5 anos, porque é aí que a gente vai encontrar possíveis, outras possíveis pessoas doentes. Então, eu preciso de um contato íntimo e prolongado. Não é no ônibus, não é na rua, não é no aperto de mão que eu vou, adquirir a doença. E ainda, especificamente, como eu já tinha comentado com você, existem várias formas. E tem formas clínicas que a gente chama de formas multibacilares, ou seja, são as formas que as pessoas que não têm resistência natural à hanseníase desenvolvem. Somente essas são capazes de transmitir se elas não estiverem tratadas. As outras formas nem são transmissíveis. Então, veja, é, é o detalhe do detalhe, né? Então, a gente precisa mesmo espalhar as informações para que as pessoas conheçam e contribuam para o diagnóstico precoce da doença. Fui Doutora, clara, Lidiane? Você sim, gostaria que eu repetisse ou detalhasse mais alguma questão? eu quero aproveitar o final agora da nossa entrevista, né, reforçando a importância de falarmos sobre tudo isso dentro da conscientização da campanha Janeiro Roxo. A senhora já comentou, né, que existe cura, existe tratamento que é feito com essa combinação de antibióticos. Hoje, quais são os principais desafios em se tratando de saúde pública? Para diagnóstico, a senhora já comentou, para tratamento, para o cuidado com esse paciente acometido pela hanseníase, o que pode ser feito aí tanto na atenção básica como nessa rede, de uma forma geral, né, nessa rede pública de saúde para atendimento e acompanhamento do paciente com hanseníase? Olha, os desafios, né? Eu só rapidamente vou te falar. Como a hanseníase é um problema de saúde pública mundial, né? Existem metas internacionais que refletem nas nossas metas nacionais. Então, o Brasil, né, seguindo as metas internacionais, ele tem as metas internacionais são chamadas de estratégias globais. E o Brasil chamou isso, né, de estratégias nacionais que vai, né, de 21 até 2030. Então, o que é que essas metas globais e nacionais pretendem e que se constituem grandes desafios? Interrupção da transmissão em 99% dos municípios. O que significa interromper a transmissão? Significa a gente não ter nenhum caso em pessoas menores de 15 anos. Porque
o tempo é curto, a gente não consegue se estender muito, mas esse é um grande desafio, interromper a cadeia de transmissão. Se eu tenho casos em crianças e jovens, é porque eu estou tendo muita circulação da bactéria no ambiente. Então, esse é um dos desafios. O outro desafio é a eliminação da doença em 75% dos municípios brasileiros. E o que que eu considero eliminação da doença? Depois que eu interrompi a transmissão, ou seja, que eu não tive nenhum caso mais em menores de 15 anos, por 3 anos seguidos eu não ter caso autóctone, ou seja, Bauru, vamos tomar por exemplo Bauru, para eu dizer que a interrupção da transmissão em Bauru que houve, eu não posso encontrar caso em criança, em menor de 15 anos. E para eu dizer que eu eliminei a hanseníase de Bauru, eu não posso ter mais caso em Bauru depois que eu não tive caso em criança por 3 anos. Olha que desafio que é isso. E um outro grande desafio vem no sentido do que eu falei para você, reduzir os diagnósticos de casos já com deformidades. Esse é um grande desafio. Ou seja, fazer diagnóstico cedo, descobrir antes que a bactéria ataque os nervos, certo? Que ela esteja no começo. E um outro desafio, exatamente a gente reduzir, minimizar e resolver essas questões relacionadas ao preconceito com relação à doença. Então, esses quatro, né, desafios que eu citei são os colocados a nível de Ministério da Saúde para todo o país. Então, isso é extremamente importante. E para isso, né, a gente precisa fazer busca ativa de casos. Como é que eu faço busca ativa de casos? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma estratégia importante. Alertar a população sobre os sinais e sintomas. Alertar os profissionais de saúde. Quando a gente tem o Janeiro Roxo, eu mobilizo tanto a população como os profissionais de saúde. Então, as pessoas começam a se ligar, né, a ficar atentos. Isso é uma estratégia muito importante, muito significativa, né? E fazer uma atenção integral a essa pessoa, que o tratamento, ele pode durar de 6 a 12 meses. Então, é fundamental que a pessoa cumpra o tratamento. A gente chama isso de adesão, né? Que a pessoa faça adesão ao tratamento, que ela tome todas as doses previstas para ela, para a medicação, para que ela atinja mesmo a cura da doença. Perfeito, esclarecimentos aqui, nossa entrevista super rica, conteúdo super importante de conscientização, esclarecimento, conhecimento, aqui no programa Espaço Aberto. Hoje recebendo a doutora Marli Terezinha Duarte, que é enfermeira, nossa especialista aqui convidada de hoje, é professora doutora, assistente da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, gentilmente aceitou nosso convite para bater este papo e reforçar, ampliar aí o conhecimento das pessoas a respeito da hanseníase e da campanha Janeiro Roxo, que é o nosso tema aqui do programa hoje. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela tua participação, pela contribuição aí com o seu conhecimento. Eu é que agradeço, como eu falei no início, para mim é um prazer enorme, eu considero isso uma oportunidade. Muito obrigada, Lidiane, obrigada à TV Câmara. Foi um grande prazer mesmo poder falar um pouquinho, né, sobre essa doença e que causa tanto transtorno na vida de quem é acometido. Só quero te dizer mais uma coisa. Eu tenho 40 anos de profissão. Nesses 40 anos de profissão, como eu te disse, né, eu venho atendendo as pessoas com hanseníase e eu também atendo mulheres que têm AIDS. Então, são duas doenças extremamente estigmatizadas. Você não tem ideia do impacto que elas causam na vida das pessoas. O sofrimento que, né, elas causam exatamente por conta de preconceito. Então, poder falar, né, poder divulgar é muito importante. Nós seguimos aqui com o nosso trabalho, a nossa força-tarefa, para tentar aí amenizar, levar conhecimento e amenizar um pouquinho, combater um pouquinho esses estigmas. Mais uma vez, muito obrigada, doutora.
Eu agradeço você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo vai ficar disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar o TV Câmara Bauru. Até a próxima!